Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é quinta-feira, dia 27 de novembro, e o nosso tema de estudo de hoje é a Terra Restaurada. Concluindo o estudo da lição da semana, né? Amanhã nós fazemos só uma recapitulação de tudo que nós estudamos, mas hoje, falando sobre o último tema da semana, falamos sobre então a Terra Restaurada. O que isso tem a ver com tudo que nós aprendemos da lição durante a semana? Na semana nós vimos muitos pontos importantes que apontam para Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por exemplo, ontem nós falamos do ano do jubileu, onde as pessoas ali eram libertas de suas dívidas, né? E podiam retornar para suas casas, podiam sentir a liberdade mais uma vez. Era uma lei civil, mas também era uma lei que apontava algo muito maior, algo espiritual. Porque Jesus, quando deu sua vida por nós, também cumpriu esse jubileu. Ele nos deu a liberdade, nos dá a alegria, o júbilo, né? Por estarmos livres de todo o pecado, toda a mancha que nos corrói e do salário do pecado, que é a morte. O salário esse que Jesus já pagou na cruz do Calvário. E tudo que a gente tem que fazer é confiar em Jesus, nosso Senhor. Na semana a gente tem estudado sobre as promessas de esperança, que estar com Cristo é ser um prisioneiro. Assim como Paulo fala que estar com Jesus é ser um escravo, mas é um escravo ou um prisioneiro por livre e espontânea vontade. Isso mesmo. Eu e você, a gente se coloca numa situação em que nós reconhecemos que Jesus é nosso mestre, que Jesus é que nos dá a sabedoria, a liberdade verdadeira, a esperança verdadeira e nos torna não apenas servos, mas filhos da esperança. Em Jesus que nos protege de todo o mal. Hoje eu quero ler com você um capítulo de Jeremias, o velho profeta do Antigo Testamento. Jeremias, no capítulo 24, verso 6. Olha o que fala a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 24, verso 6. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Então, plantá-los-ei e não os arrancarei. Aqui Deus está falando o seguinte, que mesmo que o povo de Israel descumprisse a sua parte na promessa, e já que eles só podiam viver na terra prometida por confiar em Deus, dependendo completamente dele, afinal de contas eles eram pessoas que não tinham nenhum preparo militar. Eram pessoas que estavam ali pela fé mesmo, avançando, confiando que Deus daria aquilo que eles precisavam e os supriria, os ajudaria em todos os momentos. E foi exatamente o que Deus fez. Mas Deus sabia que um dia eles abandonariam essa crença em Deus. Nós vimos isso no Antigo Testamento, quando eles são desterrados, eles perdem essa terra da promessa. Eles perdem a sua herança. Primeiro a nação de Israel, que é destruída pelo Império Assírio, e depois a nação de Judá, o Reino do Sul, que também é desterrado, perde a sua herança quando vão para a Babilônia. Deus sabia que isso aconteceria. Deus sabia que a natureza humana deles faria com que em algum momento eles o abandonassem. Por isso, Deus deu essa promessa. Aqui em Jeremias, quando as coisas estavam acontecendo, Deus disse para ele isso aqui, olha, vocês um dia vão voltar. Eu vou plantar vocês e ninguém vai arrancar vocês daqui. Eu estou dando a certeza para vocês de que essa terra pertence a vocês. Claro, eles tinham que fazer a parte deles, que era confiar em Deus, permanecer em Jesus. E olha só o que continua dizendo Jeremias no capítulo 31, verso 16. Jeremias, capítulo 31, verso 16, diz o seguinte, a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Deus disse o seguinte, olha, vocês não precisam chorar, reprime essa desesperança, essa angústia que vocês estão sentindo, porque eu prometo que vocês recuperarão a terra, e essa é a palavra de Deus, né? Assim diz o Senhor. E assim nós também temos essa promessa para a gente. Um dia, Adão e Eva foram retirados, removidos, né? Expulsos do Jardim do Éden. Mas nós ainda voltaremos para o Éden, nós voltaremos para casa. Quando chegar o momento da volta de Cristo, nós estaremos novamente na terra prometida, a terra restaurada, como fala o livro do Apocalipse, onde haverá novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e eis que tudo se faz novo. Essa é a promessa de Deus para mim e para você hoje.
Nós podemos começar hoje, sentir essa eternidade hoje, desde que a gente confie em Jesus, nos méritos de Cristo que nos purifica de todo o pecado, que paga o salário do pecado, que nos dá a alegria, o júbilo da alegria e a promessa de uma terra renovada, restaurada, quando nós confiamos em Deus e entregamos nossa vida a Ele. Vamos juntos orar? Obrigado, Senhor, por tua promessa. Obrigado, Senhor, porque um dia voltaremos para casa e nesse dia que nós possamos sentir a alegria, o júbilo verdadeiro da tua presença. Obrigado por tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.